Pronto, pessoal, voltando, né, para a nossa etapa final aqui. Então, pessoal, para a gente continuar, alguma dúvida aí? Alguém teve algum problema? Me diga aí para a gente solucionar logo. Se tiver ok aí, fala, diz aí no chat para a gente continuar. Show, Sérgio. Beleza, Cléber. Show, show, show. Então vamos lá, né? Tá faltando o Eric. O Eric ainda não voltou. Mas, enfim, vamos aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Nosso site, nesse momento, está dessa forma. Né? Então, beleza, a gente já conseguiu. Lá vem o Eric. Pronto, o Eric aí, beleza. Então, nosso site está dessa forma. Né? Então, a gente visualmente, nós temos o topo, conteúdo e o rodapé. Então, visualmente já está beleza, né? A gente já consegue ver aí de forma tranquila. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente entender essa base aqui estrutural, eu vou diminuir aqui o tamanho das imagens, certo? Eu vou diminuir aqui o tamanho das imagens. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos criar uma página nova. Então, aqui já está beleza. O que eu poderia fazer aqui, né? Poderia aqui ajeitar mais esses parágrafos, mas como a gente ia falar, eu vou agora trabalhar nessas imagens. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, se eu quisesse formatar aqui as imagens, pronto, terminamos aqui, né? Só que se eu colocar o comando img, o que é que poderia acontecer? Na verdade, poderia não, ia acontecer. Ele ia formatar todas as imagens que tem no meu site. Só que não é a nossa intenção. Vamos supor que eu tenha 50 imagens. Logomarca, banners, ícones, tudo foto. Tudo que eu colocasse dentro do IMG, ele ia formatar. Só que eu não quero. Eu só quero formatar as imagens que estão dentro do conteúdo. Então, como é que a gente faz para isso dar certo? É um ID que a gente está usando, né? Um ID conteúdo. Então, eu digo o seguinte, ó. Olha só. Ó, CSS. Entra no ID conteúdo e lá no ID conteúdo formate as imagens. Ah, agora sim, ó. Entre no ID conteúdo, espaço IMG. Então, entre no ID conteúdo e formata as imagens. Então, o que é que vai acontecer? Ele só vai formatar as imagens do conteúdo. Beleza? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma borda nessas imagens. Borda sólida, com a largura de 3 pixels e com a cor branca. Vou afastar uma foto da outra em 1 pixel cada. Pronto. Só isso. Então, eu vou colocar na imagem conteúdo IMG, né? Entra no conteúdo, formato IMG, coloca uma borda sólida. O que seria esse sólido? Vai ser uma borda toda igual. Professor, se eu quisesse uma borda tracejada, eu ia usar o Dasha, né? Mas eu não quero. Eu quero uma borda toda igual, sólida, uma largura de 3 pixels e uma cor branca. E eu quero que uma afaste da outra em 1 pixel. Salvem e visualizem.
E aí, pessoal, deu para ver? Olha aí, já deu certo o efeito, né? Deu certo. Eu vou engrossar mais. Vou colocar 5 pixels e vou separar 2 pixels em cada um. Aumentar a largura da borda e a margem, né? Que é o espaçamento, 2 pixels de cada um. Visualize aí. Ah, agora ficou melhor. Aí vamos supor que o cara diz assim, professor, mas eu não gosto dessas coisas quadradas, não. Eu queria dar uma arredondada nessas bordas. Eu queria arredondar. Border radius. O que é que o radius faz? O radius, ele arredonda, pessoal, os cantos da borda. Então, ele vai arredondar os cantos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 pixels de arredondamento dos cantos, né? Então, testem aí, irmãos. Visualiza. Ah, professor, agora ficou mais bonitinho. Estou vendo aqui um arredondamentozinho na borda. Deu certo, pessoal? Arredondamentozinho? Deu, professor. Olha aí. Rapaz, aí, Machado ainda falou. Primeira vez, viu? Não, é porque tava com problema, eu tava tentando ajeitar. Já Ah, deu certo. deu certo. Show de bola. Então tá dando certo tudo. Até o microfone da Ana já deu certo. Ó. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar aqui um efeito agora. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma opacidade na imagem. Lembrando que a gente está formatando a imagem do conteúdo. Opacidade, pessoal, ela quer dizer uma transparência, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma transparência de 30%. Então, como é que eu faço? 0,7. Ou seja, ele vai tirar 30% de opacidade, né? Ele vai deixar ela mais clarinha, mais opaca. 30%. Salvem aí e visualizem. Ó, Tipo a neblina, né? isso, tipo, na verdade ele deixou ela mais transparente. A opacidade é transparência, certo? Como a gente não tem um fundo por trás, não dá para perceber muito. Mas ele deu uma transparência, digamos assim, ele deixou opaco. Por quê? Qual é a minha ideia? Olha aqui a ideia. Olha para vocês verem o poder do CSS. Olha como o CSS é interessante. Eu quero agora, quando eu passar o mouse em cima da imagem, ela fique mais escura, que é para o usuário perceber que ele está em cima daquela foto. Então, vamos lá. A gente já fez isso, só que nós fizemos isso com os links, né? Ó, links ao passar o mouse. Pessoal, é a mesma lógica, só que em vez de usar link, eu vou usar na imagem. Olha só que interessante, ó. Ó, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Olha só. Conteúdo IMG, 2 pontos, over. Ou seja, ao passar o mouse na imagem do ID conteúdo. Ao passar o mouse no ID conteúdo, eu quero que a opacidade dele volte a ficar 0, ou seja, ele volte a ficar 100% sólido, 1.0. Façam opção. Isso é muito interessante. Eu gosto muito desse efeito. Eu, particularmente, uso muito esse efeito. A Globo usa muito, a Record usa muito. Eu acho que quase 80% dos sites hoje gostam de usar esses efeitozinhos de clarinho com escuro. É um efeito que a gente usa bastante. Só lembrando, 2 pontos é junto do IMG. Certo? Cuidado aí. Show. Legal, né? Então já dá um efeito. Ah, professor.
Olha que interessante, pessoal. Olha, então já dá aquele efeitozinho de, enfim, o efeitozinho de movimento, né? Dá uma espécie de movimento aí para as nossas fotos, né? Para as nossas imagens. Show de bola. A única coisa que eu não gosto é esse cursor, essa setinha. Professor, então dá para mudar a seta? Sim, vamos mudar a seta. Eu vou mudar a seta quando eu passar o mouse em cima. Cursor, pointer. O pointer, pessoal, é a mãozinha, certo? O pointer é a mãozinha. Então, ao passar o mouse na imagem, ele vai colocar a mãozinha. Teste aí. Bem simples, né? Só porque eu gosto. Ah, agora sim. Ó, ó, ó. Show. Beleza. Bem, então, show de bola, né? Então, só com esses primeiros conceitozinhos de CSS, a gente já conseguiu dar um formato legal aqui à nossa página. Olha a diferença. Olha a diferença. Olhem a diferença. Eu vou tirar aqui o meu CSS. Não preciso tirar o de vocês. Só para vocês verem a diferença só com HTML. Olha a diferença, né? Ó, só HTML. Só HTML. E agora eu vou colocar como CSS. Olha a diferença, né? Então, vocês viram aí que é da água para o vinho, né? A gente consegue mudar com CSS. O importante sempre, pessoal, é a estrutura do HTML. Então, você tem que estruturar o HTML bem. Colocar as divs, né? Por exemplo, vai fazer um menu UL, LI, colocar os links. Então, tudo, tu só consegue dar um efeito legal se estiver bem estruturado. E estrutura é HTML. O CSS, ele só vai mexer ali no design dessa estrutura. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês agora. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova página. Porém, eu vou fazer o seguinte. A nossa index aqui está ok, né? Eu vou criar uma cópia da index. Eu vou criar uma cópia. Então, como é que a gente cria uma cópia? File, save as, né? Então, tá salvo aqui. Tá beleza, tá salvo. E eu vou criar agora uma cópia. File, save as, contato.html. Ó, o meu aqui, o tipo já tá HTML, então não precisa colocar, né, HTML. Eu estou fazendo, pessoal, a páginazinha do contato do nosso menu. Ó. Contato. Cuidado aí para não errar o nome do arquivo. Contato. Então, file save as. Contato. Se já tiver tipo HTML, não precisa colocar o ponto HTML. Lembrando que é uma página, não é uma imagem. Então, fica solto, como a index. Certo? Salvou. Então, você percebe que lá do lado esquerdo vão ter agora duas páginas, dois arquivos. O index, que é a página inicial, e o contato, que é a página que a gente acabou de criar. Página de contatos. Deu show? Pessoal, como eu estava dizendo a vocês, o que é que sempre muda no site? Miolo. O topo sempre é igual. Rodapé sempre é igual. O que muda é conteúdo, miolo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu vou pedir para vocês deixarem o H2
deixarem esse parágrafo e o resto você tira. Aí, nesse parágrafo eu vou escrever o seguinte texto, ó. Substituir esse texto, né? Façam-nos uma visita ou entre em contato através de um dos canais de atendimento. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Eu peguei da internet agora, certo? O H2, eu vou colocar o título da minha página. Lembrando que o H2 é como se fosse o capítulo do livro. O H1 é como se fosse o nome do livro. O H2 são os capítulos, né? Nossos contatos e localização. Opa. Pronto. Perfeito. Então, de novo, a gente só vai mexer só aqui no miolo, no conteúdo, certo? Então, eu mudei o H2 e mudei o parágrafo. O parágrafo aqui é uma chamada, né? Deu certo, irmãos? Professor, então quer dizer que automaticamente o CSS já vai formatar esse H2 do mesmo jeito, só o HTML já vai afetar o H2, né? Não sei se vocês estão digitando ainda, mas se tiver terminado, me digam aí para continuar. Show. Então vamos lá, continuando. Então vou fazer o seguinte, pessoal. Então agora a gente tem aqui a página de contatos. Eu vou fazer... eu vou introduzir, né? Porque a gente ia falar isso na próxima aula. Mas a gente deu tempo, graças a Deus a gente concluiu aqui. Então eu vou acrescentar aqui coisinhas. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora adicionar objetos de formulário. Então a gente vai abrir uma tag form, certo? Qual é a função do formulário? Quando a gente faz a inserção de um formulário dentro de uma página, quando eu faço a inserção dentro de uma página, eu quero manipular dados. Ou eu quero pegar dados e enviar para um e-mail, ou eu quero pegar dados e enviar para um banco de dados. Enfim, não importa. Eu quero manipular dados. E para manipular dados, eu tenho que estar dentro de tag form. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Abre o form e a gente vai aprender o nosso primeiro objeto de manipulação de dados, que é o objeto input. Pessoal, o input ele é bem interessante, né? Eu vou adicionar aqui o placeholder. Seu nome. O placeholder é o texto que fica dentro do campo. Seu nome.
Placeholder é o que fica dentro do campo. Nome é o nome do objeto. No caso aqui vai ser nome. Tipo é o tipo de dado que vai entrar nesse objeto. Então, de novo, placeholder é o que fica dentro do objeto. Name é o nome do objeto. E o type, né, o tipo, é o tipo de dado que eu vou manipular dentro desse objeto. E esse objeto o que é, professor? É um objeto de entrada de dados, o input. Né? O input significa entrar, né? Entrada. Então, no caso, o que vai entrar aqui é texto. Texto. Pessoal, coloca um BRzinho no final para ele quebrar, certo? Porque senão ele não quebra a linha. Vai ficar um campo espremido do lado do outro. Então, a gente vai colocar aqui o nosso primeiro campo. Campo do tipo entrada. Tipo de entrada, texto. Nome do objeto, nome. Placeholder é o texto que fica dentro do objeto. Vou aproveitar, irmãos, e já vou fazer os outros aqui. Ctrl C, Ctrl V. O tipo vai ser e-mail. E o tipo, telefone. Seu e-mail. Seu celular. Vou colocar assim, WhatsApp, né? Seu email, né? Como diz o cara ali. Seu email é. Seu email. Pronto. Só o WhatsApp. Então, aqui eu inseri 3 objetos de entrada. Um vai entrar texto, um vai entrar e-mail e um vai entrar telefone. Professor, se eu colocasse todos do tipo texto, dava certo? Sim, dá certo. Porém, como a gente tenta sempre facilitar para o usuário, você tem que imaginar que hoje a gente faz site para a pessoa ver no smartphone. Hoje a gente faz site, eu vou citar até mais, 90% das pessoas que navegam hoje na internet é via smartphone. Né? Então, quando eu coloco aqui TEL, por exemplo, aí o cara está preenchendo lá o campo. Na hora que ele clica naquele campo, o teclado do smartphone vai reconhecer e vai mudar. Né? Vocês percebem que ele muda logo para número. Por quê? Porque a pessoa, quando foi desenvolver, colocou TEL. Do mesmo jeito do e-mail. Quando eu clico lá no campo do e-mail, automaticamente o smartphone ele vai mudar. Ele muda o teclado, né? Coloca ali um arroba, coloca ali um ponto .com. Por quê? Porque você, desenvolvedor, pensou nesses detalhes, certo? Isso aqui quem pensa é o desenvolvedor. Vou adicionar mais um campo. Esse campo ele é diferente. Eu vou adicionar um text area, certo? O text area. Então, o text area, o que é o text area? O text area é um campo de texto, é uma área de texto. É justamente onde eu coloco, né, pessoal, aquelas mensagens, né? Então, é um text area. Eu vou fazer até diferente aqui no text area, ó. Vou fazer assim. Eu não vou colocar, para vocês verem a diferença, eu não vou colocar texto dentro do text area, porque eu não gosto. Então, eu abro um label. Sua mensagem. O que é o label, né? Traduzindo ali para programação, que a gente trabalha muito. O label, pessoal, é uma caixa de texto. Basicamente, label é caixa de texto. Então, eu dei uma quebra que é para ele ficar em cima, né, do text area. Então, eu tenho campo, nome, campo do e-mail, campo do telefone, campo da mensagem.
ficou faltando um, né? Que é o botão. Vou criar dois botões. Tira o placeholder. No caso do botão, é o value. Já? E value. O nome aqui vai ser... Vou chamar de botão 1 e botão 2. Agora é o tipo. O tipo do enviar tem que ser submit, para ele poder enviar as informações para algum canto. E o do limpar vai ser um reset, para ele poder limpar as informações. Então, beleza. Eu vou dar um tempo aí para vocês digitarem. Professor, então quer dizer que o submit ele envia as informações que a pessoa preencheu. Para onde? Isso aí a gente vai ver depois, mas para onde você quiser. Para um banco de dados, para um e-mail, né? Para isso a gente precisa de programação que a gente não vai abordar neste curso em si, né? Vai ter cursos de programação nas nossas aulas. Se Deus quiser, a gente vai estar presencial aí para estar trabalhando com isso, né? Vai acabar... Enfim, isso que a gente está vivendo está complicado. Inclusive, pessoal, morreu um colega nosso de trabalho, certo? Da escola, um professor. Ontem, morreu ele e o pai dele, coronavírus. Mas, enfim, é isso mesmo, né? A gente está triste, mas é isso aí. Vamos nos cuidar, pessoal, pelo amor de Deus. Então, é isso, né? Eu tenho aqui entrada de texto, de e-mail, de telefone. Eu tenho um label, né, que é uma caixa de texto que eu quebrei. Eu tenho um objeto, que é uma área de texto, aquele objeto grande onde eu digito. E eu criei um botão e outro botão. Qual é a diferença? Esse envia as informações, esse limpa as informações. Beleza? Salvem aí e visualizem. Professor, atualiza, pessoal. F5. Deu certo aqui. Professor, como é que eu visualizo? Pessoal, nós criamos os links, né? Lá Tá na em nossa contato. aula passada, quando a gente criou o link, a gente já deixou aqui contato.html. Então, se tu clicar, olha que interessante, ele já vai, né, para a nossa página de contato. E se eu quiser voltar, ele volta para o início e por aí vai, né? Então, pessoal, é por isso que às vezes dá a intenção que ele só modifica que o miolo. Só que, na realidade, ele está indo para outro arquivo, né? O contato. Como a gente só modificou o miolo, a impressão que dá é que ele está na mesma página, só que só muda aqui, né? Isso é interessante. Se você já digitou, né, aí, tentou digitar, limpou. Ele já vai limpar. Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo. Enfim, Maria. Olha que coisa interessante aqui, ó. Vou tentar digitar um e-mail, né? Se eu tentar enviar, como esse campo aqui dá do tipo e-mail, olha o que é que ele vai dizer, ó. Inclua um arroba, né? Ele não deixa. Então, até isso, o HTML, ele ajuda, né, na parte de desenvolver. Mas o professor está muito feio. Sim, pessoal, para deixar bonito, o que é que a gente usa? CSS, né? E vão ser ali as cenas para os próximos capítulos. Então, só para a gente concluir, faltou um objeto aqui, que agora que eu analisei. Faltou um objeto. O assunto, né, pessoal, do contato. Qual é o assunto? Então, vamos voltar. O assunto eu vou colocar depois do telefone. Select. O assunto, pessoal, ele é um objeto novo.
é um objeto de seleção, né? Então, ele é um objeto chamado select. Lembrando que eu estou usando aqui os BRs só para quebrar, né? Ele é um select. Beleza? Então, irmãos, eu quero que esse select... Depois eu explico o que é select. É aquele objeto que quando a gente clica na setinha vai aparecer as opções, certo? Então, eu preciso das opções. Olha, opa, fiz besteira. Olha, faço. Vou colocar uma firulinha, né? Pronto. Ele é bem parecido, por exemplo, com a lista, né? Só que a lista, em vez de select, é o L. E em vez de ser option, é LI. Né? Mas é a mesma lógica. Select é o objeto de seleção e o option são as opções que estão dentro dele. Comercial. Financeiro. E eu colocar aqui SAC, né? SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, salvo e visualiza. Apareceu. Show. Professor, perfeito, professor. Deu show de bola aqui. Professor, olha que coisa fantástica, pessoal. Olha isso aqui, né? Olha. Então, perfeito. De novo, só está visualmente feio. Então, isso vai ter até um exercício para vocês aí, deixar isso bonito, que vocês me mostram na próxima aula. Porém, eu vou só fazer aqui um código para vocês verem. Vamos voltar para o nosso código. Pessoal, deu certo de todo mundo? Quero que eu aguarde aqui para digitar. Aqui deu, professor. Deu certo também. Professor, deu certo. Beleza, valeu. Então, vamos aqui. Vou para o código. Vamos subir, como diz aqui nas minhas áreas, né? Subir para cima. O que acontece? A gente usou um código identificador. O identificador no CSS, ele faz o quê? Ele identifica um determinado elemento. Só que ele só pode identificar um elemento. Ele é único. Ele é primário. Ele é exclusivo de um. Só que vamos supor que eu tenho aqui, né, eu mostrei para vocês, a gente tem ali alguns campos. E eu quero que a maioria pegue a mesma formatação. Então, eu não posso usar ID. Também eu não posso usar simplesmente aqui input, porque eu tenho input diferente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um botão. Botão também é input. Então, se eu colocar a formatação do campo, vai pegar nos botões também. Então, o que é que eu quero? Eu quero um código personalizado, que eu posso usar em locais distintos, porém, mais de uma vez. Então, eu vou usar a minha classe, né? Então, só para vocês conhecerem, só falta aí 2 minutos para a gente terminar a aula, mas a classe, ela começa com um ponto, e eu vou colocar aqui. Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Né? Poderia fazer isso, ó. Largura do campo, 100 pixels. Altura do campo, 35 pixels.
borda do campo. Cinza. Eu afastaria, né? Eu afastaria. Uma margem aqui de 5 pixels. Então, digitem aí, façam aí rapidinho para vocês verem aí a diferença, né? Enquanto vocês vão digitando, eu vou explicando. Classe, ele é um código que eu posso usar em elementos diferentes mais de uma vez. Mais de uma vez. Qual vai ser o exercício que vocês vão fazer? Vocês. Só um minuto. Oi. Vocês, pessoal, vão fazer essa formatação, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou descer no campo. Desce. E eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse input, eu vou colocar class campo. Olha só, em vez de D, class campo. Class campo. Salvem e atualizem, que vai cair. Boa noite para vocês, só vou deixar aqui enquanto não cai. Valeu, professor. Deu certo, né? Show, né? Vixe, ficou muito acolchadinho. Deixa eu aumentar, só em vez de 100, coloca